Nós, seres humanos, somos originariamente herbívoros, nos alimentamos de plantas. Mas depois de milhões de anos, a natureza quis, através do Criador, nos dar uma capacidade de raciocínio. Ou seja, somos racionais. E para isso tivemos que buscar esse acesso aos valores da racionalidade, como por exemplo a razão, nos alimentos. E aí foi criado em conosco, pela própria alimentação, uma massa encefálica que pulou de 500 centímetros cúbicos, quando éramos herbívoros, comia apenas material da origem de plantas, para 1.500 centímetros cúbicos. E nos tornamos um ser racional. Porque aí nós tivemos nesses alimentos de origem animal. Mamífero nós já somos. Nos amamentamos no leite da nossa mãe por muito tempo. E aí, para completar essa massa encefálica que chegou a esse volume de 1.500 centímetros cúbicos, comemos ovos, bebemos o leite, o leite de outros animais e os derivados do leite. Comemos carne de outros animais. Também a gente sabe que por um determinado período o homem comia a própria carne humana. Antropófago, o mel de abelha, ovos e tudo mais. Uma grande diversidade de alimentos do reino animal. E até previsão de que possamos no futuro, quando o alimento estiver desaparecendo aqui da terra, por conta da mudança climática, que vai alterar a oferta de alimentos, a disponibilidade de alimentos na terra, principalmente por falta de solo fértil e água doce, porque os solos estão contaminados e a água também, principalmente desaparecendo, a gente possa comer insetos, ou seja, animais. Embora o sangue de barata diz que o sangue de barata não é vermelho, mas não interessa, é carne. O peixe é carne, tem sangue, é carne. E aí, como eu disse, nós somos animais e vamos fazer de conta que nós somos ainda um animal herbívoro, como somos originariamente. E aí nós estamos procurando alimento aqui e água. Instintivamente, porque só existe intuitivamente valores intuitivos no homem, ou seja, investigativo, com a soma de ideias criadas a nossa massa encefálica, que precisa de exercícios, mas o animal não tem essa massa encefálica no valor que possa ser um racional, que possa criar, utilizar a razão. Aí nós vamos chegar aqui procurando comida,
Essas plantas inclusive que são plantas aquáticas, que já estão morrendo porque a água está secando o açude. E eu vou tentar beber água aí. Eu, como ser humano racional, não beberia essa água porque eu sei que aí é lixo. É água no estado lixo, mas o animal irracional não vai pensar nisso. Vai beber. Vai sofrer as consequências. Mas infelizmente ele não tem capacidade de entender que isso aí, embora tenha vindo das chuvas, tenha sido originária da chuva, tem no mínimo 70 elementos químicos, físicos, orgânicos estranhos à água, porque a água é solvente e substrato da natureza. E água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o animal irracional iria beber aí. E as consequências disso seria matar a sede de imediato e criar no seu organismo uma infinidade de doenças que vai levá-lo à morte prematuramente. Então, o animal beberia disso aí. E aí nós vamos andando por aqui. Estamos no Brasil. E vamos caminhando aqui nessa área que foi desmatada permanentemente por mais de 80 anos para criar pasto, ou seja, criar campos de pasto do gado. E aí nós estamos lá ainda no mês de setembro. E esse ano aqui choveu no mínimo 800 litros por metro quadrado, de janeiro a julho. E está aqui o resultado. As árvores, somente aquelas que o homem deixou como forma de criar sombra para o gado. No verão seco, sem chuvas. E a gente vê lá na frente uma planta totalmente sem folhas. E que é o umbuzeiro, que liberou as folhas naturalmente por caducidade. Porque o umbuzeiro tem capacidade de armazenar água em suas raízes para ter água disponibilizada na seiva o tempo todo, mesmo no verão seco. Mesmo com 8 meses de verão, ele vai ter água suficiente no seu corpo, porque ele armazenou essa água, captou essa água durante as chuvas e armazenou em suas raízes, mas no momento ele está pelado, mas naturalmente. Aí a gente caminha aqui como um animal que está procurando o que comer. Qual dessas plantas o gado comeria? A gente falou que é herbívoro, come plantas, se alimenta de plantas. Pelo que a gente sabe, nenhuma. Mas existem animais que comem alguma dessas plantas aí, que usam essas plantas como alimento, como é o caso da formiga. A formiga normalmente colhe folhas verdes de determinadas plantas para levar para o formigueiro, para fermentar, criar os fungos que são o seu alimento. Aqui existe até uma planta que botou flor extraordinariamente, é a sarça. Então, o resto que a gente vê, está aqui um pneu, eita, o homem passou por aqui. Onde o homem passa, ele vai deixando o lixo. Nesse caso aqui desse pneu, de borracha, isso aí vai passar centenas de anos aí, e mesmo se desintegrando-se em pó, como a gente vê nas estradas, no atrito do pneu com asfalto, mesmo se desintegrando, ele será nocivo pelo resto da vida, o plástico, de origem do petróleo. No caso aí é borracha, que também vem do petróleo. Já existiu pneu de borracha da seringueira, ou seja, borracha natural, mas aí é petróleo. Então ele vai trazer danos aqui infinitamente por milhões de anos. A vida vai desaparecendo e a borracha vai permanecendo aí, trazendo os danos, inclusive na corrente sanguínea dos animais. Já existe plástico no leite da vaca, existe plástico no corpo dos peixes do mar,
E o plástico, como a gente sabe, tem origem no petróleo. E o petróleo é o segundo lixo da natureza. O primeiro lixo da natureza é o lixo nuclear. Às vezes a natureza usa a energia nuclear para eliminar determinada fonte de destruição na Terra, para poder criar vida nova, sadia. Bom, então a gente está vendo esse capim. É uma gramínea. Seco, seco mesmo, sem nenhum pingo de água no seu corpo. A água faltou no solo, ao alcance da raiz do capim. Ele não conseguiu tirar a água daí desse solo, porque não existe. Porque a evaporação de água do solo aqui nessa área do Nordeste significa que é 3,5, 3 litros e meio de água por metro quadrado ao dia, que equivale a 3,5 milímetros de chuvas, de água da chuva. Significa dizer que cai uma chuva hoje, daqui a 3 dias não existe água alguma aqui, desaparece, nenhum vestígio. 3 milímetros e meio por dia, ou seja, 3 litros e meio de água se perde por metro quadrado ao dia. Então nós estamos caminhando aqui e podemos afirmar com conhecimento científico e empírico que aqui não tem o que o gado bovino comer. Embora, como a gente disse, outros animais podem ter alguma fonte de alimento nesse espaço, nesse ambiente. Alguma espécie de planta que eles comem. Aí a gente caminha aqui na direção de um cacto chamado facheiro. É espinho que não acaba mais. Então o cardeiro, a gente vai mostrar também. O cardeiro tem poucos espinhos, comparado com o facheiro, que é esse cacto aqui. Então esse cacto não traz vida para nada. Pelo que a gente sabe, é uma planta praticamente inútil. Porque não contribui com o clima, porque a evaporação dele para contribuir com a umidade do ar é muito baixa. E aí a gente vê que o facheiro está morrendo, se estragando, porque não está recebendo os ingredientes necessários para a sua nutrição. E vamos caminhando aqui para mostrar a situação de secura que está aqui, onde as plantas a nível de relva, gramíneas, não encontram água no chão para a coleta de água e nutrientes. E aí na frente nós estamos vendo duas árvores, duas plantas a nível de árvore. O juazeiro, que o homem deixa como sombra para o gado se abrigar na seca. E o umbuzeiro, que embora não tenha sombra na maior parte do tempo, porque libera as folhas durante o verão, mas é uma fruta saborosa, nutritiva, que essa árvore, umbuzeiro, é planta nativa daqui. E a gente vê que onde tem umbuzeiro, tem formigas. Então, a planta está se beneficiando das atividades metabólicas do animal, no caso o inseto, a formiga. A gente vê que tem atividade aqui, ela está viva ainda, embora a gente não veja nenhuma formiga no momento. Tanto o umbuzeiro como o juazeiro estão se beneficiando com a presença das formigas, porque as formigas levam folhas para as câmeras para fermentar, criar os fungos. E quando a planta perde a atividade
de criar fungos, a formiga bota as folhas para fora do formigueiro para não ficar esse entulho desnecessário. Ela joga para fora e aí é adubação orgânica para as plantas. Aqui o cacto facheiro não está feliz, está morrendo. Mesmo tendo formigueiro aqui, ele não está recebendo os benefícios necessários. Além de que o formigueiro permite que a umidade do ar penetre até as câmeras. E isso vai trazendo benefícios porque o ar tem o nitrogênio, que é o principal nutriente das plantas. Então a gente está vendo aqui por que a vida aqui não se multiplica nesse momento, como seria de esperar numa área chamada de Agreste do Nordeste, onde o clima já foi favorável à proliferação de pelo menos 700 espécies de plantas a nível de árvores e arbustos. Cupim faz a casa a partir da massa orgânica vegetal, fazendo com que torne-se muitas vezes uma casa enorme, com milhões e milhões de espécies de elementos de cupins, chamado de cupins, que é muito comum nos juazeiros e também nos umbuzeiros, porque ele se alimenta das folhas também, que é liberado pelas plantas num processo chamado de caducidade, ou seja, as folhas envelhecem e têm que ser trocadas para poder brotar flores. Com as chuvas, brotam as flores, que são folhas modificadas. Aí a gente está caminhando aqui e vê que não tem como criar gado nesse momento aqui. Enquanto que na época das chuvas tinha 3 cabeças de gado bovino por hectare, agora pode chegar a 5 hectares por cada cabeça de gado bovino. Não tem como ele se alimentar aqui. Essa é uma realidade que o homem poderia mudar, porque água tem demais aqui, chuva. Só que a água foge extraordinariamente por conta do novo clima que está acontecendo e por conta do desmatamento, já que o vegetal é o 5º elemento da natureza, tal é seu comprometimento com o equilíbrio do clima no lugar.